O dia começou como qualquer outro no Banco Imperial, localizado na Avenida Paulista. O trânsito caótico de São Paulo os unia do lado de fora, mas lá dentro, o ambiente era de rotina, clientes movimentando suas contas, funcionários ocupados, e entre eles, Esther, a segurança do banco. Com sua postura firme e olhar atento, ela monitorava tudo com precisão. Trabalhar ali não era só um emprego, era sua única chance de garantir um futuro melhor para sua mãe, que lutava contra uma doença crônica. Ela não sabia, mas naquele dia, sua vida mudaria para sempre. Foi então que um idoso franzino entrou no banco, caminhando com dificuldade. Vestia roupas simples e segurava uma bengala de madeira. Esther notou seu olhar cansado e a forma respeitosa como cumprimentava os funcionários. Ninguém parecia saber quem ele era, e ela também não se preocupou com isso naquele momento. Seu foco estava nos 3 homens que haviam entrado logo atrás dele. Seus instintos gritaram perigo. Os 3 se posicionaram de maneira suspeita. Um deles ajeitou a jaqueta de forma nervosa, o outro manteve as mãos dentro do bolso, e o terceiro olhou diretamente para as câmeras antes de se afastar para os caixas. O corpo de Esther ficou tenso. De repente, um estampido ensurdecedor rompeu o silêncio, um tiro foi disparado dentro do banco. O pânico foi instantâneo. Clientes se jogaram no chão, funcionários gritaram e um dos assaltantes ergueu uma arma para o teto. Todo mundo no chão. Isso é um assalto. Esther não hesitou. Seu treinamento, sua coragem, tudo o que aprendeu entrou em ação. Enquanto os assaltantes gritavam ordens, ela se moveu discretamente, buscando uma posição estratégica. Seu olhar encontrou o idoso, que tremia assustado perto dos caixas. Ele estava vulnerável. Um dos assaltantes apontou a arma diretamente para o idoso, ele seria o primeiro a ser executado. O tempo desacelerou. Esther sentiu o sangue gelar. Sem pensar, ela correu em direção ao idoso, jogando-se na frente dele no exato momento em que o gatilho foi puxado. O barulho do disparo ecoou como um trovão. Ela sentiu o impacto no ombro esquerdo, mas não parou. Com uma força inacreditável, sacou sua própria arma e atirou no braço do criminoso, fazendo a arma dele cair no chão. A reviravolta foi rápida, intensa, e ninguém acreditou no que viu. Os outros 2 criminosos hesitaram, confusos com a resistência inesperada. O idoso olhou para Esther com os olhos arregalados, mal conseguindo processar o que acabará de acontecer. Um dos assaltantes, furioso, pegou uma refém, ele exigiu que Esther largasse a arma, ou atiraria. O coração de Esther disparava. O líquido quente escorria de seu ombro, mas a adrenalina a mantinha firme. A vida daquela refém agora estava em suas mãos. Ela sabia que um único movimento errado poderia custar caro. O assaltante, um homem de aparência suja e olhar insano, apertava a arma contra a mulher, que soluçava em desespero. Larga essa droga de arma, agora! Ou eu estouro os miolos dela! Gritou ele, cuspindo ódio em cada palavra. Esther respirou fundo. Seu treinamento dizia para negociar, manter a calma, mas ela via o dedo dele coçando o gatilho. Ele não hesitaria em atirar. De repente, o idoso que ela havia protegido cambaleou e caiu no chão. Ele estava tendo um ataque. O desespero no banco triplicou. A mulher em poder do assaltante gritou ainda mais alto, e os clientes estavam apavorados. O tempo estava se esgotando. Com uma rapidez que ninguém esperava, Esther tomou sua decisão. Jogou sua arma no chão, mantendo as mãos erguidas. Ok, calma. Você não precisa fazer isso. Você ainda pode sair daqui sem machucar ninguém. Cala a boca. Berrou o criminoso, puxando a mulher para mais perto.
Mas foi então que Esther percebeu um detalhe. O bandido estava suando frio, a respiração acelerada. Ele estava nervoso, e isso significava que ele estava vulnerável. Ela olhou discretamente para o reflexo no vidro da agência e notou algo importante. Ele segurava a arma de forma errada. Se ela cronometrasse bem seu movimento. Com um golpe certeiro, Esther chutou um carrinho de metal que estava ao seu lado, fazendo-o deslizar com força e atingir a perna do assaltante. Ele se desequilibrou, a arma se moveu por um segundo que Esther aproveitou. Ela avançou como uma sombra, agarrando o braço do criminoso e torcendo com força. O homem gritou e a arma caiu no chão. O impacto foi brutal. Em questão de segundos, Esther o dominou, segurando-o no chão com o joelho em suas costas. As sirenes da polícia soaram no lado de fora. A equipe tática invadiu o banco, rendendo os criminosos restantes. Esther soltou o assaltante e finalmente se permitiu respirar. O caos tinha acabado. Mas então, algo fez seu estômago afundar. O idoso que ela tinha protegido ainda estava no chão, sem se mover. Quando os paramédicos chegaram, um deles olhou para ela e disse, com gravidade na voz, se não agirmos rápido, ele não vai sobreviver. Os paramédicos trabalhavam rapidamente, tentando estabilizar o idoso que jazia no chão, pálido e ofegante. Esther, ainda segurando o ombro ensanguentado, observava a cena com o coração disparado. Ela havia enfrentado tiros, dominado assaltantes, mas agora se via impotente diante da fragilidade daquele senhor. Ele precisa ser levado ao hospital imediatamente, disse um dos paramédicos, ajustando o oxigênio no rosto do homem. Com os criminosos algemados e a polícia assumindo o controle da situação, Esther seguiu os paramédicos até a ambulância. Sentia que precisava saber se ele ficaria bem. Uma voz dentro dela dizia que aquele homem era importante. No hospital, um grupo de empresários e seguranças particulares invadiu o pronto-socorro, todos pareciam desesperados pelo idoso. Meu Deus, ele está bem? Perguntou um homem engravatado, suando frio. Esther franziu a testa. Quem eram aquelas pessoas? Uma mulher de tailleur bege, elegante e visivelmente abalada, virou-se para o médico com olhos aflitos. O Sr. Albuquerque vai sobreviver? O sangue de Esther gelou. Albuquerque? Esse nome, ela já ouvirá antes. O idoso que ela salvou não era um simples cliente, ele era João Albuquerque, dono do próprio banco. Ela engoliu em seco. O homem que ela protegeu com a própria vida era um dos maiores bilionários do Brasil. Quem é você? A mulher de tailleur perguntou, agora encarando Esther com desconfiança. Eu sou Esther, a segurança do banco. Um empresário zombou alto. Uma segurança? Isso é um absurdo. Como deixaram um homem como João depender da ajuda de uma desconhecida? A revolta em sua voz foi como um tapa no rosto de Esther. Depois de tudo o que fizera, ainda era tratada com desdém? O olhar de desprezo daquele homem a fez sentir, por um instante, que não pertencia àquele mundo. Mas antes que ela pudesse responder, a porta do quarto de emergência se abriu. O médico saiu, retirando a máscara e respirando fundo. O Sr. Albuquerque está estável. Ele quer ver Esther. O silêncio tomou conta do corredor. A segurança e o bilionário. Duas pessoas de mundos completamente opostos. Com o coração martelando no peito, Esther entrou no quarto. João, ainda fraco, sorriu ao vê-la. Você salvou minha vida. E eu não esqueço quem me salva. Ele segurou sua mão com força e declarou, eu vou mudar a sua vida, Esther. O olhar de João Albuquerque era firme, apesar da fraqueza de seu corpo. Esther sentiu um nó na garganta.
O homem mais poderoso que ela já conhecera estava ali, segurando sua mão, prometendo mudar sua vida. Mas, o que aquilo significava? Você salvou a mim, salvou o banco. João continuou, a voz rouca, mas carregada de convicção. Mas quem está protegendo você, Esther? Quem está lhe dando uma chance de crescer? A pergunta atingiu Esther como um soco. Ninguém nunca a tinha feito pensar nisso. Ela sempre protegeu os outros, sempre esteve na linha de frente do perigo. Mas quem se importava com seu futuro? Eu sou só uma segurança, Sr. Albuquerque. João riu, mas não de deboche, era uma risada de quem via além do óbvio. Você não é só uma segurança, Esther. Você tem algo que falta a muitos dos meus executivos, coragem e lealdade. Ela piscou, confusa. O que ele estava sugerindo? Quero que você estude. Quero pagar sua faculdade de administração. Quero que aprenda como um banco funciona, do topo até a base. O ar pareceu faltar. Esther sentiu o chão sumir. O quê? Isso é loucura, eu não posso. João a encarou com seriedade. Pode e vai. Porque eu confio em você. No dia seguinte, Esther recebeu um contrato oficial, um salário para estudar, uma vaga na melhor faculdade de São Paulo e um futuro que ela jamais imaginou ser possível. Era inacreditável. O que deveria ser apenas um dia comum de trabalho a havia colocado em uma rota que nem nos seus sonhos mais ousados ela poderia prever. Mas o mundo não aplaude quem sobe rápido demais. Na primeira semana de aula, ela sentiu na pele o peso da rejeição. O curso de administração da Universidade de São Paulo era dominado por jovens ricos e herdeiros de empresas poderosas. Esther era uma intrusa. Uma segurança no nosso curso? Que piada! Sua professora, Silvia, a chamou na frente de todos e disse, com desprezo, acho que alguém pegou o caminho errado. Esse curso não é para quem só sabe segurar armas. O rosto de Esther queimou de vergonha. O peso da humilhação foi imenso, mas algo dentro dela se recusava a desistir. Ela engoliu o orgulho, apertou os punhos e fez uma promessa silenciosa, ninguém jamais duvidaria dela novamente. Primeira prova. Ninguém esperava nada dela. Mas quando as notas saíram, todos ficaram em choque. Esther tirou a maior nota da turma. O papel com a nota máxima brilhava na tela do computador. Esther havia calado todos. O que antes era riso e deboche, agora se transformava em olhares surpresos e sussurros. Mas nem todos ficaram satisfeitos. No Banco Imperial, João Albuquerque acompanhava seu progresso com orgulho. No entanto, entre os diretores da empresa, crescia um sentimento de revolta e inveja. Ela não passa de uma insegurança. Como essa mulher pode ter mais valor do que nós? Resmungou Ricardo Mendes, o homem que se considerava o verdadeiro sucessor de João. Ricardo odiava Esther. Desde o momento em que João começou a elogiá-la, ele percebeu que sua posição estava ameaçada. E ele não iria permitir isso. Em uma reunião, diante de toda a diretoria, Ricardo lançou uma provocação cruel. Por que estamos perdendo tempo investindo em uma segurança? Será que o banco virou uma ONG de caridade? O rosto de Esther ardeu de raiva, mas antes que pudesse responder, João bateu a mão na mesa. O que define alguém não é de onde veio, mas para onde está indo. Ele olhou diretamente para Ricardo. E eu aposto em Esther. O silêncio foi absoluto. Ricardo engoliu seco, mas não desistiria tão fácil. Dias depois, João chamou Esther para uma conversa particular. Quero que você trabalhe diretamente comigo no banco, no setor estratégico. Está na hora de você aprender de verdade como comandar uma empresa.
Esther recebeu uma sala própria dentro do Banco Imperial, um espaço no mesmo andar dos diretores. O impacto foi instantâneo. Os funcionários a olhavam como se ela fosse uma intrusa. Alguns cochichavam, outros a ignoravam completamente. Mas ela não estava ali para agradar ninguém. Ela trabalhou dobrado, estudando relatórios, participando de reuniões e mostrando que sua presença não era um erro. Mas enquanto ela se esforçava para aprender, Ricardo tramava nas sombras. Uma manhã, ao abrir seu e-mail, Esther encontrou uma notificação alarmante: um erro grave em um relatório financeiro tinha sido registrado em seu nome. Ela sentiu o estômago afundar. Aquilo poderia custar seu futuro no banco. Sabia que não era um erro seu. Mas quem estava tentando sabotá-la? Esther sentiu o estômago afundar ao encarar a notificação na tela do computador. Um erro financeiro colossal havia sido registrado em seu nome. Um erro que ela sabia que não cometeu. O ar na sala parecia mais pesado. Alguém a estava sabotando. Seu primeiro instinto foi procurar João Albuquerque. Mas algo dentro dela fez hesitar. Se quisesse sobreviver naquele mundo, teria que aprender a se defender sozinha. Ela respirou fundo e abriu o relatório detalhado. Linhas de números e transferências apareceram diante de seus olhos. E então ela viu. É uma manipulação. Alguém editou os dados de um relatório importante e vinculou sua assinatura digital ao documento. Antes que pudesse reagir, seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Quando atendeu, uma voz riu do outro lado da linha. O que foi, Esther? Achou que um lixo como você teria alguma chance? Ela congelou. A voz era clara, carregada de veneno. Ricardo. A raiva subiu como um incêndio dentro dela. Você armou isso. Rosnou, fechando a mão em punho. Claro que sim. Você acha que uma segurança vai roubar o lugar de alguém como eu? Não importa o que faça, ninguém vai confiar em você. No mesmo dia, um dossiê anônimo foi vazado para a imprensa. A manchete era devastadora: ex-segurança envolvida em fraude no Banco Imperial. O banco entrou em caos. Repórteres cercavam o prédio, diretores exigiam respostas e João Albuquerque foi pressionado a tomar uma decisão. Dentro da empresa, todos olharam para Esther como se ela fosse culpada. O que foi? Vocês realmente acreditam nessa farsa? Ela perguntou, sentindo o peso da traição em cada olhar. Mas ninguém respondeu. O silêncio era pior do que qualquer acusação. Ricardo, fingindo compaixão, tocou no ombro dela e disse, alto o suficiente para todos ouvirem. Que pena, Esther. Mas parece que sua sorte acabou. No final do dia, João a chamou à sua sala. Ele segurava um envelope. Eu não queria que fosse assim. Esther sentiu o peito apertar. Ela estava sendo demitida. O silêncio na sala de João Albuquerque era esmagador. Ele segurava o envelope com um olhar sério, mas havia algo a mais em sua expressão, uma mistura de tristeza e frustração. Eu não queria que fosse assim, disse ele, deslizando o envelope na mesa. O coração de Esther martelava. Seria aquele o fim de tudo? Com as mãos trêmulas, ela pegou o envelope e o abriu. Mas em vez de uma carta de demissão, encontrou um relatório detalhado sobre Ricardo Mendes. Ela ergueu os olhos, confusa. Você realmente achou que eu acreditaria nisso? João disse, cruzando os braços. Você acha que cheguei até aqui sem saber quem são os verdadeiros traidores? João Albuquerque sempre soube que Ricardo era corrupto, mas estava esperando a oportunidade certa para desmascará-lo. Agora, Esther era sua peça-chave para acabar com o inimigo de dentro do banco.
O choque foi imenso. Ela não estava sendo demitida. Ela estava sendo preparada para o maior embate da sua vida. Mas como provamos isso? Perguntou Esther, determinada. João se inclinou para a frente. Nós não provamos. Ele mesmo fará isso. O jogo virou. No dia seguinte, Ricardo estava no auge da confiança. Acreditava que tinha vencido. O escândalo estava nos jornais, Esther havia sido destruída, e em breve, ele teria o cargo que sempre quis. Mas então, uma reunião extraordinária foi marcada pelo conselho do banco. No meio da reunião, os telões da sala acenderam. Um vídeo começou a ser exibido. Nele, Ricardo aparecia recebendo propina de um empresário envolvido em desvio de dinheiro. O rosto de Ricardo empalideceu. O que é isso? Isso é manipulação. Mas a prova era irrefutável. João Albuquerque se levantou e o encarou com frieza. Você pensou que poderia enganar a todos, mas esqueceu que o verdadeiro poder está na integridade. Você está acabado. Ricardo tentou correr, mas foi impedido pelos seguranças do banco. Ele sairia direto dali para uma investigação criminal. Com Ricardo eliminado, João voltou-se para os demais diretores. Se alguém ainda duvida da capacidade de Esther, esse é o momento de falar. Um silêncio cortante tomou conta da sala. Ninguém ousou contestar. Era oficial. Esther será minha sucessora. O banco inteiro entrou em choque, uma ex-segurança se tornaria presidente do Banco Imperial. Mas Esther não via aquilo como um troféu. Ela via como uma responsabilidade. Naquele momento, percebeu que tudo pelo que passou, a luta, a humilhação, a superação, tinha valido a pena. A notícia da sucessão de João Albuquerque se espalhou como fogo. Todos estavam em choque. Nos corredores do Banco Imperial, o burburinho era ensurdecedor. Isso é inacreditável. Murmuravam alguns funcionários. Ela é só uma ex-segurança. Como pode assumir o comando de um dos maiores bancos do país? Questionavam outros. Mas para Esther, aqueles comentários não importavam mais. Ela não estava ali para provar nada a ninguém. Ela estava ali porque merecia. No dia da posse, o auditório do banco estava lotado. Jornalistas, empresários, funcionários, todos queriam ver com os próprios olhos a mulher que havia desafiado o impossível. No palco, ao lado de João Albuquerque, Esther fez algo inesperado, e em vez de um discurso comum, pegou o microfone e chamou sua mãe para subir ao palco. O murmúrio na plateia se intensificou. Ninguém esperava por aquilo. Tudo o que sou, devo a essa mulher. Disse Esther, segurando a mão da mãe com firmeza. Os olhos da senhora brilhavam de orgulho. Ela nunca imaginou ver a filha tão longe, tão vitoriosa. Quando João Albuquerque pegou o microfone, sua voz estava embargada. Eu já fui um jovem pobre como Esther. E alguém me deu uma chance. Hoje, eu devolvo essa mesma chance a ela. As câmeras captaram cada segundo. O momento era transformador, comovente, inesquecível. Poucas semanas após assumir o cargo, Esther tomou sua primeira grande decisão como presidente. Vamos criar um programa de bolsas para jovens de origem humilde que queiram trabalhar no setor financeiro. A diretoria se surpreendeu. Ela queria dar oportunidades a outros que, como ela, nunca tiveram portas abertas. Mas ninguém ousou contestá-la. Ela agora era a líder. No seu primeiro dia no cargo, ela encontrou um segurança do banco e apertou sua mão. Nunca se esqueça, seu valor não está no cargo que ocupa, mas no que você faz com ele. João Albuquerque, que assistia de longe, sorriu. Ele sabia que havia feito a escolha certa.
Antes de sair do prédio, ele se aproximou de Esther e sussurrou: Você não é apenas minha sucessora. Você é minha maior vitória. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.